Pronto, então a gente vai começar a aula agora, sétimo ano, História, e nós vamos aqui começar com a revisão das aulas passadas. Então, eu já fiz nas aulas passadas sobre a formação das monarquias centralizadas europeias. Eu falei para vocês que vocês estudaram sobre as civilizações, né? A Grécia, Egito, no sexto ano. E eu disse que depois dessas formações dessas nações, começou então o Império Romano cair e surgir novas nações e a formação de monarquias centralizadas na Europa. Eu disse que, segundo alguns historiadores, antes da queda do Império Romano, a derrocada do Império Romano no século III, a população europeia era grande, depois diminuiu e depois voltou a crescer novamente, certo? Então, esses números vão representar bastante as transformações que ocorreram nesse período. No período da Alta Idade Média, a Europa se caracterizou pela fragmentação dos poderes político e militar, que passaram a ser exercidos por senhores feudais. Naquela época, em muitos casos, o rei era um senhor, entre outros, e por isso seus poderes eram limitados. Essa situação começou a mudar no início da Baixa Idade Média. Com o crescimento do comércio, a riqueza deixou de ser obtida, principalmente pela posse de terras, e ela passou a ser alcançada também pelo acúmulo de moedas, quando os feudos faziam o comércio entre si. Lembre que eu falei sobre isso. Aí eu falei sobre o fortalecimento das monarquias, e vocês vão ter que copiar isso aí, né, as monarquias centralizadas, e Ícaro vai tirar o print e lançar lá no Google Sala de Aula, viu? No grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp você manda esse print. Vou olhar agora se você mandou. Não mandei ainda não. Certo. Certo, vou abrir aqui. Você. Se o que tiver em vermelho aí é para copiar. Aí você vai copiar lá no print que você vai enviar lá no grupo do WhatsApp. Já? Aí nós temos aqui os estados muçulmanos, o Império Romano do Oriente em 970, o Reino de Kiev de 912, e reconquistas, e o Império Húngaro e a extensão. Entendeu? Aí vocês têm aí sobre essas partes. Então nós temos aí essas partes que são chamadas de monarquias centralizadas, que alterariam as bases do feudalismo, ok? Então, posso passar, Ícaro? Você já tirou, Ícaro? Precisa avançar. Pronto. Aí, nós falamos sobre a população da Europa, vimos aqui a monarquia centralizada inglesa, certo? Essa monarquia, aí tem aqui essa tapeçaria da cidade de Bayeux, lá na França, e ela fala sobre as conquistas de cada um dos reis da França. O reinado de Henrique II, reinado de Ricardo Coração de Leão, o reinado de João I, que ele fez a Magna Carta, e falou também sobre o parlamento. Ainda sobre esses reinados, tem o reinado de Henrique III, reinado de Eduardo II, reinado de Eduardo I, e o reinado de Eduardo III. Aí agora a monarquia centralizada francesa, ela tinha o rei Filipe Augusto, o rei Luís IX e Luís IV ou Filipe o Belo, certo? Então, aí eu falei dos Templários, que era uma ordem militar que foi fundada em 1119 em Jerusalém durante o movimento das Cruzadas. Ela combatia o avanço dos muçulmanos, dos mouros, certo? Em relação à Europa e
e entre a Europa e também aqueles espaços lá de Israel onde Jesus nasceu. Aí eu falei sobre o Sacro Império Romano Germânico. Ele foi formado aqui, ó, vocês vão... Ah, peraí, viu? Falta eu botar aqui. Aqui. O Sacro Império Romano Germânico, ele foi formado no século X pela fusão de duas regiões que pertenciam ao Império Calorígeo, a Germânia e a Península Itálica, viu? E então, durante a Baixa Idade Média, o Sacro Império Romano Germânico não chegou a se constituir como uma unidade política com o poder centralizado. E aí nós temos aqui, né, os reinados de Frederico Barba-Ruiva, certo? Que ele teve muitas lutas entre os partidários do Papa e do Imperador e fortaleceram ali as cidades, a ligação das cidades do Sacro Império, certo? Que queriam mais autonomia em relação ao poder real. Eu falei também sobre a crise, tira aí print, eu falei também sobre a crise do século XIV, certo? Essa crise, ela justamente acontece pelo impulso econômico, pelo desenvolvimento. Já tirou, Ícaro? Ícaro? Eu tava falando aqui. Já, vou baixar aqui. Então, vai acontecer várias guerras, certo? Vão acontecer várias guerras, a crise, certo? A guerra entre duas monarquias, a França e a Inglaterra, vão ser constantes, vai se alongar por mais de um século, é chamada a Guerra de 100 Anos, certo? Aqui a Guerra de 100 Anos, de 1337 a 1453, foi entre a Inglaterra e a França se envolveram nesse conflito devido a várias disputas territoriais e uma questão dinástica na França, uma questão de dinastia, porque parece que o rei da França morreu, parece não, o rei da França morreu, ele não tinha herdeiros direto e o herdeiro direto era justamente lá da família do povo da Inglaterra, da linhagem real da Inglaterra. Deixa eu ver quem é que chegou aqui agora. Não vou aceitar mais não. Eu vou negar. Certo? Aí o último rei francês da dinastia Capetinga, Carlos IV, ele não deixou herdeiros diretos ao trono. E aí ele foi ver que a pessoa que era assim da família era lá da Inglaterra. E aí eles não queriam, como eu já disse a vocês, um grupo era formado por nobres franceses e apoiava o conde Filipe de Valois, que já falei isso aqui, que assumiu o controle de monarca como Filipe VI. O outro era liderado pelo rei inglês Eduardo III, sobrinho do monarca do francês Filipe o Belo, que era Filipe IV. Então aí começou a guerra, viu? E a guerra dos 100 anos. Aí a nobreza se colocou ao lado de Filipe de Valois e a burguesia ao lado da Inglaterra, né? Apoiando Eduardo. E aí começou a guerra dos 100 anos. Pode tirar print aí pode tirar print aí e lançar lá no Google Sala de Aula. Certo? Aí vamos aqui. Aí aqui, a superioridade militar dos ingleses foi decidida, né, na batalha, e eles destruíram plantações, os impostos foram mais altos, certo? E aí foi bem complicado, certo? E aí eles eram conhecidos como Jacques e organizaram violentas revoltas contra a nobreza, denominada Jaqueries. Aí a gente viu tudo isso aí. Teve esse aqui, ó. Teve momento de ora a Inglaterra ganhava e ora a França ganhava, viu? Isso passou
por 100 anos. A gente falou de Joana d'Arc, certo? A gente falou de Joana d'Arc, que era aquela moça que lutava junto ao exército da França. E essa moça, ela pegou, né? Diz que ouvia a voz de Deus. E aí começou a sempre vencer as lutas, as guerras, nas batalhas. E quando ela pegou, chegou um momento que ela estava muito famosa, muito assim, muito conhecida. E algumas pessoas, tanto da nobreza quanto do clero, diz que ela era uma bruxa. E ela sendo uma bruxa, ela foi considerada herege. E ela sendo herege, ela foi condenada à fogueira, né? Ela foi morta na fogueira, queimada. Depois é claro que a igreja terminou vendo que ela era inocente e foi errado que fizeram condenando ela à fogueira, certo? Aí vem a Guerra das Duas Rosas, que a gente estudou aqui na aula passada, né? A Guerra das Duas Rosas. E depois dessa Guerra dos 100 anos, teve essa Guerra das Duas Rosas, que foi o conflito que colocou a família Lancaster e a família York em duas posições diferentes, né? Eles queriam reivindicar o trono, né, para suceder o rei Henrique VI, que ele era Lancaster, certo? Então, aí teve essas duas rosas, ou seja, representando as duas famílias da Inglaterra, chamada família Lancaster e a família York. Aí o fim da Idade Média. Aí o fim da Idade Média são as transformações ocorridas na Europa, certo? Do século XIV, que vão causar um impacto muito grande no modo de viver e de pensar das pessoas do período medieval, né? Então essas sucessivas guerras, elas trazem uma crise econômica e social, a desorganização da produção decorrente dos levantes camponeses e da mobilização dos grupos populares para a luta nesses conflitos. E claro que teve também epidemias e fome, certo? Aí eu disse a vocês que faltava saneamento nas cidades, as pessoas faziam as necessidades e colocavam tudo para o rego, né? O rego da rua e para o meio-fio. E logo as pestes, as fomes, as pestes, a epidemia, ela sempre pegava e contaminava muita gente, né? Por causa da ceboseira que tinha no meio das ruas, certo? E daí foi um caminho cheio para a propagação da peste negra. A peste negra, aí eu vou botar aqui, ó. Ela era uma doença contagiosa, transmitida pela pulga dos ratos e caracterizada por manchas escuras no corpo das pessoas que contraíam, certo? Ela matou muita gente, 25 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população europeia. E os mais pobres foram os mais afetados pela peste e também por toda a grande crise do final da Idade Média, certo? Tira print aí, Ícaro, e bota lá no grupo. Deixa eu olhar se ele tá botando. Tá, muito bem. Coloca aí. Ok, vou passando aí. Muito bem, Ícaro. Passou, botou 2 vezes, mas tudo bem. Aí nós temos pronto, vamos lá. Aí tem aí os mapas, né, de como foi que a peste negra
avançou, certo? Então, no século XV, os europeus passaram a realizar viagens ultramarinas, certo? E aí trouxe o quê? Trouxe a peste negra, certo? É como aconteceu com a Covid-19, né? Nós estamos vivendo esse período de pandemia. Nesse período era uma epidemia, certo? Então aí as viagens de... Aí... Aí a epidemia da peste negra, ela foi levada para a Europa, e da Europa foi para os outros países ali, né? Por causa do comércio que eles tinham lá, certo? Da rota comercial. Então, foi um problema seríssimo de saúde pública, como a nossa não, a Covid-19. E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas estavam lá na China, aí viajaram para lá, viajaram para a Europa, da Europa chegou no Brasil, do Brasil chegou na Paraíba, da Paraíba chegou em João Pessoa, né? Então você vai vendo que no caso de uma epidemia, de uma pandemia, né, tem toda essa situação, né, de algo assim bem bravo, né? Então, olha, o sistema capitalismo comercial se baseava no comércio e no expansionismo marítimo, ou seja, as conquistas de novas terras alcançadas por mar e na exploração de riqueza dessas terras. Então, tem o capitalismo comercial, viu? Ele se baseava nisso aí. Então, o comércio que tinha ali por perto foi sendo feito através de outras rotas comerciais, outras formas, ok? Então, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que está falando aqui. E pronto. Aí agora a aula vai ser